Vocês vão ter visões de 2 câmeras hoje, talvez de várias, porque também vou mostrar a tela do computador para vocês. Olá, pessoas, aqui é a Fran. Bem-vindos a mais um episódio dessa vida de tentando não, porque a gente vai conseguir. Estudando programação para me tornar a minha melhor versão. Vamos conversar um pouquinho no início desse vídeo e daí eu vou mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo no exato momento. Hoje é sábado, dia 3 de maio de 2025, e eu estava estudando lógica de programação. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Vocês devem estar se perguntando, nossa, Fran, mas você já tem faculdade, você já terminou sua faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, já é formada, você está voltando para a base? Sim, eu estou voltando para a base. Vocês vão entender melhor o porquê, e eu acho que a maioria de quem está começando agora, seja começando a faculdade, ou seja terminando a faculdade, ou terminou a faculdade e está se sentindo inseguro, voltem para a base. Uma base bem construída não vai abalar nenhuma estrutura, nenhum pilar depois, podem confiar. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, a todo mundo que tá deixando seus comentários lá no meu vídeo, explicando sobre os 248 dias para essa jornada. Tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Vocês estão me dando muito mais incentivo do que eu imaginava que ia ter. Porque programação não é fácil. Para quem tá entrando nessa área agora, sabe que não é nada fácil, que é erros e acertos e ciclos de erros quase que infinitos. Eu tava estudando PHP ontem, porque como para quem me acompanha aqui no YouTube, ali na aba de comunidade eu deixei uma mensagem para vocês que segunda-feira eu vou ter um teste para uma vaga de desenvolvedora. E, cara, esse teste ele é voltado para PHP. Tô fazendo estudos mais técnicos da linguagem, sintaxe e tudo mais. Eu tô estudando por um questionário, então tem tanto perguntas de múltipla escolha ali, que são essas perguntas mais técnicas, mais de especialista, digamos assim. E também tem perguntas de saída de código. E tem umas que eu fiquei tipo, Jesus amado. Eu já achava que a minha lógica de programação era ruim. Agora, piorou. E, não é na questão de, nossa, minha lógica de programação é horrível. Não, minha lógica de programação, ela é razoável. Essa que é a questão. Então, eu quero voltar a treinar o meu cérebro. Então, para isso, eu vou voltar para a base. E a base é algoritmos. Então, eu voltei a estudar algoritmos. Eu quero reforçar muito algoritmos no meu cérebro. Então, eu preciso, além de fazer pequenos exercícios em código, por exemplo, exercícios que ajudam muito na lógica, assim, para ir treinando, criar um código que calcule a equação de segundo grau. Então, eu tô aqui na minha listinha de exercícios. Esse é um exercício que eu vou fazer. Eu vou tentar gravar fazendo esse exercício junto com vocês. Então, tentando codar essa solução, né? Essa resolução de problema, pra gente ir treinando o nosso cérebro, né? Outro que eu já anotei também. Criar um validador de CPF em PHP. Criar um validador de CNPJ em PHP. Mesmo que sejam duas coisas muito similares, são coisas que na hora de criar vão ser diferentes, né? E isso vai me ajudar a processar muita coisa, né? Principalmente para aprender a linguagem em si. O básico da sintaxe de PHP, como que se declara uma variável e tudo mais, essas coisinhas básicas, eu já tenho um conhecimento até que ligeiramente avançado, né? E aí é isso, gente. Por isso que eu vou voltar pro início. Então, estou estudando algoritmos, estou estudando lógica de programação, e aí eu quero trazer junto aqui com vocês. Para quem tá começando, eu vi que tem bastante pessoas que estão chegando no canal, que estão começando a faculdade, alguma faculdade de TI, seja DS, seja Sistema de Informação, Engenharia da Computação. Então dá pra gente ir caminhando juntos. Mesmo que eu já tenha uma graduação, olha, isso é o mais doido na minha cabeça. Eu acho que é uma coisa que eu preciso reforçar e eu vou reforçar. É tipo matemática básica. Por exemplo, eu fiz 3 anos de física. Quando eu entrei em física, eu passei no vestibular sem muita dificuldade. Eu, não passei dias, meses, horas estudando pro vestibular,
para entrar na federal, por exemplo. Eu passei na UFPR para física licenciatura. Mesmo assim, a minha matemática básica não é a mais absurda de todas. Então, durante a faculdade, eu sempre voltava para a base, reforçar a matemática básica e tudo mais, porque, enfim, eu sou de escola pública, né? Então, a gente tem algumas lacunas que a gente precisa sempre estar preenchendo ou relembrando. E na programação não vai ser diferente. Eu quero sempre estar reforçando a minha base da casinha que eu tô construindo agora no momento, né? Porque sem essa base fortalecida, bem organizada, bem estruturada, o resto, gente, vai ser muito pior para crescer. Então, não adianta eu negligenciar a parte de algoritmos, a parte de lógica de programação e já ir vou sair codando que nem maluca, se eu sei que eu, mesmo formada, já tenho um pequeno déficit nessa área, que é a lógica de programação, que é algoritmos. Então, eu vou reforçar o que eu já sei e vou tentar treinar o meu cérebro para a resolução de problemas de uma forma mais robusta. E aí, a gente vai vir aqui para a tela do computador e aqui eu vou mostrar para vocês o que eu estou utilizando. Vocês estão vendo? Pois então, sim, estou utilizando o Visual G. Na minha faculdade, eu não usei nada para escrever Portugal, além de um papel e uma caneta. Um caderno e uma caneta. Esse é o meu caderno da faculdade, aliás. Eu ranquei algumas folhas, ele tá mais fininho, ó. Tô reanotando as coisas que eu tô aprendendo, porque como eu tenho TDAH, eu tenho uma pequena dificuldade de aprendizado, que eu não consigo aprender 100% se eu não estiver executando tarefas. O meu aprendizado ele é muito de execução. Então, se eu estou executando, se eu estou criando, se eu estou fazendo, se eu estou escrevendo, eu aprendo muito mais rápido, muito mais fácil e tudo mais. Eu consigo absorver muito melhor. Então, eu absorvo muito melhor leitura, por exemplo, do que vídeo. Um exemplo, né? Então, eu gosto muito quando os vídeos de aulas, tutoriais, tem legenda. Por exemplo, os do Guanabara é muito essa ideia de vídeo aula mesmo. Então tem legenda, tem coisa escrita na tela, tem muito coisas visuais. Eu sou muito visual para aprender. E aí vocês estão vendo aqui que é tipo o comecinho. Então é a estrutura do Portugal normal. A gente tem o início do algoritmo. A gente tem aqui o var, né, que é onde a gente declara as nossas variáveis. Todo mundo sabe o que é variável? Qualquer coisa a gente pode fazer um videozinho só sobre variáveis, até porque daí eu consigo reforçar variável para mim. Mas variável basicamente é você alocar um valor em uma caixa, digamos assim. Por exemplo, como eu sou muito visual, eu vou tentar trazer o visual para vocês também. Por exemplo, eu vou pegar a garrafa de água como exemplo, tá? A garrafa de água, a gente vai dizer que isso aqui é a variável chamada garrafa. E daí, na variável chamada garrafa, eu vou colocar água, né? Vou colocar água, beleza. Aí eu tenho algo alocado dentro dessa variável, que é a variável garrafa. Beleza. Mas eu não quero mais que a variável garrafa tenha água. Eu quero que agora a variável garrafa tenha um chá. Só que eu posso colocar um chá dentro dessa garrafa se ainda tiver água aqui dentro? O que vai acontecer? Poder eu até, aqui no mundo real, poder eu até posso colocar, mas não vai ser mais um chá e também não vai ser mais água. Vai ser outra coisa. Então, eu esvazio a água dessa garrafa, então eu vou tirar água dessa equação e vou colocar chá aqui dentro. E daí a minha variável passa a ser a variável do chá e não mais da água. É tipo, por exemplo, vamos aí pra galera que gosta mais de números e tudo mais. Vamos supor que, vamos aqui pro código, vamos pro código aqui. Será que eu consigo aumentar? Que eu tenho a variável número, um num, né? Beleza, tem a variável num. Dentro dela, corre aqui, igual. Dentro dela eu tenho o número 1, tá? Eu vou alocar o número 1, deixa eu tirar a setinha. Tem a variável num e eu vou alocar o número 1 aqui, beleza. Não quero mais que seja o número 1, quero que seja o número 2. Se eu fizer isso aqui, que era o que eu tava tentando explicar com a garrafa com água e chá.
Coloquei o 2 junto com o 1. Ainda é o 1 ou o 2? Não. Eu transformei em outro número. Então, o meu num passou a ser 12, que é totalmente diferente do que eu queria ser. Então, ele é outra coisa do que eu queria ser. Então, sempre que eu for substituir uma variável, é literalmente isso que eu vou fazer. Vou substituir a variável anterior por uma nova, se eu quiser colocar algo novo. Mas se eu preciso que exista o 1 e que exista o 2, aí a gente trabalha com múltiplas variáveis. Num 1 igual a 1, por exemplo. Ou a gente pode dar qualquer outro nome, pode ser x, pode ser y, e aí a gente vai trabalhar com nomes de variáveis, né? Mas essa explicação rápida do que é uma variável, porque eu gosto dessas analogias assim, mais mundanas. Eu consigo enxergar melhor quando eu trago para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Então, não sei se ficou claro a explicação da garrafa d'água com a água e com o chá, mas eu espero que elas tenham funcionado. Para quem tem muita dificuldade de visualizar no código e tudo mais, as questões, eu vou tentar o máximo possível trazer exemplos mundanos, exemplos do cotidiano, exemplos das coisas que a gente faz no dia a dia, tá? No geral, esse vídeo era para falar um pouquinho mais com vocês sobre essa nova rotina que eu tô criando. E como eu preciso criar uma rotina de estudo, eu tô tentando fazer da melhor forma possível que se encaixe na minha vida. Eu tô muito nervosa com esse teste que eu vou fazer em breve, então eu tô focando muito em estudar pro teste. Só que isso tá me deixando muito ansiosa. E aí eu tô tentando consumir o máximo de informação e conhecimento possível. Só que eu tô tentando também conciliar isso com o dia a dia. Então, hoje eu vou jogar um pouquinho. Então, talvez eu jogue um pouco de Valorant ou jogue um pouco de Marvel's Rivals ali, mais à noite, pra eu descansar minha cabeça um pouco de estudar, porque eu tô com medo de acabar dando exaustão antes do teste. Então, se eu estudar muito excessivamente, vai dar ruim. Mas se eu também não estudar, vai dar ruim também. Então, equilíbrio, né? Eu vou precisar de um equilíbrio. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se você não gostou, você pode deixar o seu dislike também. Deixa ali nos comentários como que tá indo a sua rotina de estudos. Já reforçou a sua lógica de programação hoje? Não esqueça, a lógica de programação é um dos principais pilares, é a base central da sua casinha da programação. Então, se você está começando, antes de escolher uma linguagem, vamos reforçar a nossa lógica de programação, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou também tiverem conselhos de como reforçar ainda mais a lógica de programação, listas de exercício e tudo mais que queiram me passar, vocês podem vir falar comigo lá na DM do Instagram. Eu tô sempre disponível, sempre que possível, porque eu meio que tô abandonando as redes sociais. No geral, eu entro muito pouco no Instagram, no TikTok. Estou mais focada aqui no YouTube. Então, eu respondo muitos comentários, eu leio todos os comentários, faço os vídeos, estudo e trabalho. Esses são os meus focos. E voltei a ler. Hoje eu terminei Revolução dos Bichos, aliás. Caramba, eu tô muito feliz. Consegui fazer muitas coisas da minha vida. O danadinho ali do celular, né, seu danadinho, que ali, ó, câmera do celular, seu danadinho. Foi só eu deixar você um pouquinho de lado que, ó, sarafrário.